A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje estamos encerrando o primeiro trimestre de 2021. E nesse primeiro trimestre nós estamos estudando a revista que tem como título O Verdadeiro Pentecostalismo. E hoje nós vamos estudar a lição 13 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como tema Voltados os olhos para a bendita esperança. Texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Verdade prática: a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. E quando nós falamos em bendita esperança, nós estamos falando da esperança da glória eterna, ou seja, nós estamos falando da volta de Jesus. A mensagem da volta de Jesus foi a segunda mensagem mais pregada em todos os tempos, depois da mensagem da morte e ressurreição de Cristo. A grande verdade é que existem pessoas que não sabem que Jesus vai voltar. Existem aquelas que sabem que Jesus vai voltar, mas não estão preparados para a volta de Jesus. Mas existe também aquelas que têm vivido para Cristo e têm aguardado com ansiedade a volta de Jesus. Nós estamos vivendo os tempos do fim, e nesse tempo do fim, nós precisamos estar atentos e termos cuidado para nós não sermos pegos de surpresa. Neste sentido, nós podemos ver as advertências do próprio Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos e todo o povo do seu tempo e para nós, por extensão, quando Jesus afirma no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no sermão profético, Jesus ele afirma que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Também Jesus afirma no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o versículo 28, assim como foi nos dias de Ló. Nos dias de Ló casavam, davam-se em casamento, plantavam e edificavam. Então nós vemos, amados, que nos dias de Noé diz respeito ao tempo de declínio espiritual. Nos dias de Ló também diz respeito ao declínio moral. Nós sabemos que em nossos dias há um grande declínio moral, há um declínio espiritual também muito grande, como nos tempos de Noé e de Ló. E isto nos traz uma grande advertência para nós estarmos apercebidos, para que nós não sejamos pegos de surpresa, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que nos diz: breve o Senhor virá. Ponto 1. A vinda de Cristo. Veja só, meus amados, a vinda de Cristo é uma grande verdade ensinada nas Escrituras. Nós sabemos que Jesus ele falou nos evangelhos acerca da sua volta. O apóstolo Paulo falou nas suas epístolas acerca da sua volta. Ou seja, também os discípulos falaram acerca da volta de Jesus. A volta de Jesus é fato marcante nas Escrituras. Entre os cristãos, esse tema ele é unanimidade, porque todos os cristãos creem que Jesus vai voltar. A grande divergência que existe entre os cristãos
aqueles tradicionais, os neopentecostais e os pentecostais, diz respeito à forma da volta de Jesus. E nesse tema, nem sempre há unanimidade, mas nós acreditamos que a volta de Jesus, ela vai se dar em dois momentos. O primeiro momento diz respeito ao arrebatamento da igreja. Veja só, a Bíblia nos afirma na carta do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esse primeiro momento, amado, diz respeito ao arrebatamento. E quando nós falamos em arrebatamento, esta palavra, ela deriva da palavra grega arpazo, que significa capturar, tomar, retirar com força. Isso descreve a forma com que o Espírito Santo ele vai arrebatar a igreja para o encontro com Cristo nos ares. Descreve também a forma com que o Espírito Santo arrebatou Filipe na estrada que desce de Jerusalém para Gaza, conduzindo ele até a cidade de Azoto, depois dele pregar para o eunuco da princesa de Candace. Nós sabemos, amado, que a volta de Cristo, ela também se dará no final da grande tribulação. E nesse sentido, nós reconhecemos como a sua volta em glória. Por isso, a carta do apóstolo Paulo, a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, descreve esta volta gloriosa. Quando a Bíblia diz: irmãos, acerca da volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, peço que não demovais facilmente da vossa maneira de pensar e nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra ou por epístola, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, porque isso de maneira nenhuma se dará sem que antes venha a apostasia. Ou seja, a apostasia marcaria o tempo do fim, marcaria a volta de Cristo em glória. Neste sentido, nós podemos ver no versículo 28, na sequência desse texto, que nos diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O esplendor da sua vinda diz respeito à sua vinda em glória, quando ele voltará no final da grande tribulação. E essa vinda em glória, nós podemos ver que foi afirmada por 2 anjos no tempo que Jesus ele voltou para o céu. Os discípulos ficaram olhando para o céu. 2 anjos se colocaram ali ao lado dos discípulos e disseram, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 11, varões galileus, por que está olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma em que viste subir. Esta é a volta de Jesus em glória para destruir o exército do anticristo, prender Satanás e instalar o reino milenial aqui na terra. Ponto de número 2. Uma promessa de Jesus. Jesus, amado, ele prometeu voltar para levar o seu povo. Nós vemos que no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia, meus amados, nos informa que Jesus vai voltar. A Bíblia, ela afirma cerca de 1845 vezes que Jesus ele vai voltar, por referências e inferências. Só no Novo Testamento, a Bíblia nos afirma que Jesus vai voltar cerca de 318 vezes. Nós sabemos que antes do dia de Pentecoste, os discípulos ficaram confusos, não entendiam bem estas coisas. E quando Jesus dava instrução para os discípulos acerca do permanecer em Jerusalém para a descida do Espírito Santo, os discípulos questionam com Jesus: é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Jesus, ele olha para os discípulos e certamente viu que eles não estavam entendendo nada. Mas ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, quando os discípulos questionaram se era nesse tempo que o Senhor restauraria o reino de Israel, essa palavra reino era muito familiar entre os judeus. Na verdade, amados, os judeus eles estavam escravizados do Império Romano. E esta palavra reino era algo tão especial e importante que eles esperavam. A ideia que os judeus tinham de reino era de uma área territorial, uma área geográfica. E essa área geográfica seria o Estado de Israel. Nós sabemos que também diz respeito ali a um trono. E esse trono seria o local onde o Messias governaria. Teria leis próprias através da Torá. Teria um exército que defenderiam as fronteiras e o Messias marcharia na frente daquele exército para defender Israel. Nós sabemos que esta ideia de reino, ela era bem familiar entre o povo. Mas quando Jesus se manifestou acerca do seu reino, ele afirma para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Nós vemos que neste sentido os discípulos ainda não estavam entendendo, porque eles esperavam um Messias que fosse, na verdade, um grande comandante, fosse um rei que libertasse Israel do cativeiro, da escravidão dos romanos. Mas vemos, amados, que Jesus estava falando de um reino espiritual. Por isso, a promessa de Cristo da sua volta é também para instalar esse reino. E esse reino não é um reino humano, é um reino em que o Senhor, ele assentará no trono para governar em Jerusalém, governar todo o planeta Terra. Seria o reino milenial. Nós vamos ainda voltar a esse tema no último ponto, no ponto 4 do 3º capítulo. Vamos completar acerca desta pergunta que os discípulos fez, se seria nesse tempo que seria restaurado o reino de Israel. Mas vamos avançando na nossa lição, vamos para o ponto 3, que nos diz: o dia se aproxima. Amados, Jesus vai voltar porque ele prometeu voltar. Nós sabemos que a promessa de Jesus é fiel e verdadeira. Embora tenha muitas referências bíblicas que Jesus vai voltar, mas eu creio que bastaria uma promessa para que a igreja fiel, para os crentes fiéis, possam estar aguardando a volta de Jesus. Mas esse dia da volta de Jesus se aproxima. E como nós sabemos que a volta de Jesus está se aproximando? Nós sabemos que a volta de Jesus se aproxima por causa dos sinais. Jesus ele advertiu os discípulos, o povo do seu tempo. As Escrituras nos traz esta advertência acerca da volta de Jesus. Então nós precisamos compreender
que a volta de Jesus é algo muito especial que está determinado para a sua igreja. Nós sabemos que Jesus está voltando por causa dos sinais. Jesus orientou os discípulos acerca dos sinais. Nós vemos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no grande sermão profético, Jesus, ele manifesta ali os sinais que irão se cumprir antes da volta do Senhor Jesus. Quando ele diz que haverá fome, terremoto, pestes, guerra, rumores de guerra, pais contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reinos contra reinos. Haveriam sinais na vida espiritual, a iniquidade aumentaria, o amor esfriaria. Nós sabemos que surgiriam falsos cristos, falsos profetas que enganariam a muitos. Todos estes sinais são manifestos em nosso tempo, como já foram manifestos em tempos passados. Mas no nosso tempo, esses sinais são mais evidentes. Um dos grandes sinais que são manifestos para a volta de Jesus, como sinal da volta de Jesus, está no meio do povo de Deus. Este sinal diz respeito à apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé, o abandono dos preceitos bíblicos, é sair do padrão das Escrituras. E isso está sendo muito comum e real em nosso tempo. Então nós vemos, amados, que aqui na nossa lição destaca dois grandes sinais importantes que está muito vívido em nossos dias. O primeiro sinal que é destacado aqui, amados, é a efusão do Espírito Santo. Eu creio, meus amados, que a manifestação do Espírito Santo é, na verdade, um dos sinais da volta de Jesus. E estes sinais nós podemos ver que foram manifestos a partir do dia de Pentecostes, como cumprimento da profecia do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. A grande realidade é que muitos teólogos estão aguardando um avivamento esplendoroso para os últimos dias. Eu não vejo esse avivamento esplendoroso com tanta evidência assim, porque o derramar do Espírito Santo já aconteceu no dia de Pentecoste, e esse derramar do Espírito Santo, ele continua ainda em evidência. O Espírito Santo está na igreja, quem busca recebe, quem pede o recebe. Então nós vemos que este avivamento, ele está presente, mas depende de mim e de você buscar este avivamento. Mas ele existe. Mas o grande avivamento que a Bíblia promete no livro de Israel, ou melhor, no livro do profeta Joel, é o avivamento que vai acontecer também no período milenar. Então vemos também um outro sinal destacado por Jesus, que é um sinal, amados, que diz respeito à fundação do Estado de Israel. Nós sabemos que Israel, ele perdeu a sua pátria, ele ficou sem pátria. Nós vemos no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém e o templo, Israel, o seu povo foi espalhado pelo mundo inteiro. E muitos países criaram colônias de judeus. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, precisamente no ano de 1948, foi criado o Estado de Israel. O Estado de Israel voltou a ser recomposto como pátria, como nação, em função do cumprimento da profecia do profeta Isaías, no capítulo 66, o versículo 8, que nos diz: poderia, quem já viu tal coisa, pode uma nação nascer num só dia? Portanto, em cumprimento desta profecia, nós vemos que em 14 de maio de 1948 foi reconstruído o Estado de Israel. Inclusive o Brasil tem um grande privilégio, porque naquele tempo o secretário das Nações Unidas era Oswaldo Aranha, um brasileiro, que assinou os termos da reconstrução do Estado de Israel. Então nós sabemos que daquele tempo para cá, o povo judeu, espalhado pelo mundo inteiro,
está voltando para Israel, para a sua pátria. E este é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Foi por isso que Jesus ele disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, o versículo 29 a 31, Jesus ele diz: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes suas folhas a brotarem, sabei que está próximo o verão. Assim, quando virdes estas coisas, sabei que o reino está próximo. Então nós sabemos que isto é uma grande realidade em nosso tempo. Vamos então para o tópico 2, necessidade de vigilância. Veja só, amados, a vigilância ela faz parte do contexto da volta de Jesus. Aqui nós podemos ver no primeiro ponto, exortação à vigilância. Jesus ele nos ensinou, nos advertiu acerca da vigilância. Mas o que é vigilância? Vigilância, amados, é nós estarmos em pé enquanto os outros estão deitados. Vigilância é estarmos acordados enquanto os outros dormem. E isso diz respeito também à volta de Jesus. Jesus advertiu acerca da vigilância para que nós pudéssemos estar atentos para não sermos surpreendidos. Por isso Jesus ele afirma no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 42, Jesus disse: vigiai. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. E isso ele diz respeito acerca das pessoas ficarem atentas para a sua volta. Quando Jesus ele proferiu aquela parábola das 10 virgens, nós vemos Jesus distinguindo 10 virgens em 2 grupos, 5 prudentes e 5 nécias. Observe que Jesus ele chama as 5 prudentes, as 5 que tinha azeite na lâmpada e tinha azeite na reserva, chama elas de virgens prudentes. Mas ele não chama elas de virgens vigilantes. Por quê? Porque elas dormiram juntamente com as nécias. Se elas dormiram, elas não eram vigilantes, apenas prudentes porque tinham azeite em suas botijas. Mas nós sabemos que o estado de ser vigilante é o estado de estarmos bem aceso, é o estado de estarmos em condição de vigília constante. Neste sentido, as virgens prudentes simplesmente tinham azeite, mas elas dormiram, por isso elas precisaram ser acordadas, elas precisaram ser chamadas a atenção e advertidas acerca da chegada do noivo. Talvez a igreja do Senhor, representada por as 5 virgens prudentes, está vivendo uma fase de sonolência e precisa de um grande despertar nessa última hora para a vinda de Cristo. E neste sentido, a virgem que está em condição de prudência, ela precisa estar também em estado de vigilância para não ser surpreendida na volta de Jesus. Ponto de número 2, os alarmes falsos. Amados, no que diz respeito aos alarmes falsos, nós sabemos que em todos os tempos as pessoas tentaram adivinhar o tempo da volta de Jesus. Jesus nunca falou acerca da sua volta, acerca do tempo, do dia e a hora. Jesus falou que aquele dia e aquela hora ninguém sabia, nem os anjos, nem o próprio Filho, mas somente o Pai. Algumas pessoas têm me perguntado: e hoje, Jesus sabe o dia que ele vai voltar? Eu creio que sim, porque quando Jesus ele disse que somente o Pai sabia, nem os anjos, nem os filhos, Jesus estava na forma humana. Mas hoje nós sabemos, amados, que Jesus ele recuperou toda aquela glória que ele tinha com o Pai antes mesmo que o mundo existisse. Observe na oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 5, Jesus, quando ele ora por si mesmo, ele diz para o Pai: Pai,
glorifica teu Filho com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E nós sabemos que quando Jesus retornou ao céu, esta glória foi restaurada, esta glória foi recuperada e ele atingiu o estágio de Senhor da glória. Por isso, Jesus hoje, na forma plena, divina, ele sabe plenamente a hora da sua volta. Portanto, o segredo que nós temos é estarmos vigilantes. Precisamos estar atentos, em estado de vigília. Mas muitas pessoas têm tentado descobrir o momento da volta de Jesus. Isto é impossível, isso é fantasia, são ilações. Nós sabemos, amados, que isto jamais será revelado ao ser humano. Deus não deixou isto para que o povo pudesse saber. Por quê? Porque o que interessa para Deus é o nosso estado de vigilância. E o que interessa para nós não é saber o momento, é sabermos a nossa verdadeira condição para nós sermos agraciados com o privilégio de ir com o Senhor para a glória. Muitas pessoas que inventaram tempo, épocas, datas, frustraram. Alguns até mesmo tentaram se reconstruir as datas ou criar explicações teológicas fragilizadas sem consistência para justificar os seus erros. A grande verdade é que todos aqueles que tentaram descobrir o dia e a hora, eles ficaram frustrados e decepcionados, porque isso não está no âmbito do conhecimento humano, está na soberania e onisciência de Deus. Vamos, amados, então, para o tópico de número 3. Vivendo com fidelidade. Amados, no ponto 1, definição de fidelidade. Veja só, Deus, ele é santo, Deus requer santidade, Deus é fiel, também Deus requer fidelidade do seu povo. Mas o que é fidelidade? Fidelidade, amados, é a qualidade de ser fiel. E nós vemos que esta palavra fidelidade, ela diz respeito à fidelidade, à verdade, à lealdade. A palavra fidelidade, ela pertence ao mesmo campo semântico da palavra lealdade e verdade. Nós podemos ver que neste sentido, amados, aquele que é fiel, ele é também leal. Se você é fiel a Deus, você é leal a Deus. Então esta palavra, ela é bem parecida, ela pertence ao mesmo campo semântico, são até mesmo palavras sinônimas. Vemos que aquele que é fiel, ele é verdadeiro. Se você é fiel à sua esposa, você é verdadeiro com a sua esposa. Então, nesse sentido, nós podemos ver que estas palavras na Bíblia, elas muitas vezes são aplicadas em momentos diferentes, mas com o mesmo sentido. Porque o campo semântico diz respeito a isso, é o conjunto de vários sentidos que uma palavra tem. E a palavra fidelidade, ela tem vários sentidos. Veja só, nós podemos ver na Bíblia, no Salmo de número 100, o capítulo 100, o versículo 5, nós vemos ali a Bíblia relatando em um momento dizendo fidelidade, em outro momento dizendo verdade. Se nós observarmos, por exemplo, a versão revista e corrigida, ali vai dizer que a verdade de Deus, ela estende de geração em geração. Nós podemos ver no capítulo 100, versículo 5, na Almeida, revista e atualizada, ou até mesmo na Bíblia contemporânea, nós vamos ver ali a expressão que a fidelidade estende de geração em geração. E essa expressão fidelidade ou verdade tem o mesmo significado na Bíblia, mesmo estando escrito de formas diferentes, em versões diferentes, mas o significado ele é o mesmo. Então, fidelidade é exatamente isso, é a qualidade de ser fiel. Então, nós precisamos viver com fidelidade,
para nós aguardarmos a bendita esperança. Vamos para o ponto 2, a fidelidade de Deus. Meus amados, Deus é fiel. Deus não simplesmente tem fidelidade, Deus é fiel, ou seja, Deus é a essência da fidelidade. E a fidelidade de Deus, ela expressa absoluta confiança, e a ideia que se tem é a ideia de firmeza. Veja só, na segunda carta do apóstolo Paulo, a Timóteo capítulo 2 e o versículo 13, a Bíblia nos informa: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Veja que isto é algo tremendo, por isso a fidelidade de Deus é algo absoluto, é algo tremendo. Veja que no hino 459 da harpa cristã, o estribilho diz: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, as promessas brilharão. Expressando assim a fidelidade de Deus. Então Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. O que nos resta é só aguardarmos as promessas do Senhor. Vamos para o ponto 3, a fidelidade como virtude cristã. Veja, meus amados, nós podemos ver que a fidelidade de Deus, ela manifesta em nós como virtudes cristãs. Mas a fidelidade de Deus não é somente uma virtude em nós. A fidelidade de Deus também pode manifestar em nós através do fruto do Espírito. Veja, nós sabemos que Deus, Ele tem atributos, e esses atributos morais existem, por exemplo, atributos que são próprios da divindade. São os atributos não comunicáveis de Deus, que diz respeito à onipotência, onipresença, onisciência, que diz respeito à eternidade e à soberania. Essas virtudes, esses atributos, pertencem unicamente a Deus, faz parte da natureza intrínseca de Deus. Somente Deus, Ele tem. Ninguém tem esses atributos. Mas existem os atributos comunicáveis, como por exemplo o amor. Deus é amor. Deus comunica o seu amor aos homens, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fidelidade é um atributo divino. Deus não é somente fiel, Ele é a essência da fidelidade. Mas esse atributo manifesta também em nós através de virtudes espirituais e até mesmo através do fruto do Espírito. Então vemos aqui que a fidelidade, ela é uma virtude que está em nós, mas ela tem a sua procedência em Deus. Vamos então para o ponto 4, o ponto do encerramento. Tempos e estações. Veja só, amados, nós vemos lá no começo, quando os discípulos perguntaram para Jesus: nesse tempo restaurará o reino de Israel? Jesus, ele dá uma resposta para os discípulos, dizendo: olha, não compete vocês saber o tempo, as estações que Deus reservou para si. Eu quero simplesmente que vocês fiquem em Jerusalém e sejam revestidos de poder. Quando Jesus ele falou: não compete vocês saber os tempos e as estações, Jesus estava falando de algo que está no âmbito do conhecimento de Deus, no âmbito da onisciência de Deus. E quando Jesus fala não compete saber acerca do tempo, nós vemos aqui, amados, que tempo aqui refere a um período, e esse período seria o período em que eles
fosse batizado no Espírito Santo, fosse cheio do Espírito Santo, o tempo em que eles teriam para pregar o Evangelho, e esse tempo diz respeito também o nosso tempo, diz respeito também, amados, o tempo em que nós também podemos estar aguardando a sua vinda. Esse é o período de tempo em que nós precisamos estar atentos. Não compete nós sabermos os detalhes, mas nós precisamos estar atentos. E quando Jesus ele fala acerca das estações, nós vemos aqui que essas estações diz respeito ao tempo de Deus, ou seja, a ocasião que se refere aos eventos, que acontecerão. Por isso, quando Jesus fala que não compete ele saber acerca do tempo, o tempo aqui é o Cronos, é o tempo que os cristãos teriam para se envolver com o poder do Espírito Santo, pregar o Evangelho, manter-se vigilante para aguardar a volta de Jesus. E quando Jesus fala das estações, fala aqui do Kairos, ou seja, Jesus está falando que a ocasião que aconteceria, que sucederia, cabia a Deus e não estava no âmbito do conhecimento dos cristãos. Por isso, o que eles precisariam é estar atentos, porque acerca do tempo e das estações são prerrogativas unicamente e exclusivamente de Deus. O que o cristão precisa é estar atento, é estar vigilante para a volta de Jesus, conforme o livro de Hebreus nos afirma, no capítulo 10, no versículo 37, um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Por isso, nós precisamos estar vigilante acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.